Buenas, pessoal, tudo joinha por aí? Vamos lá. Hoje é terça-feira, 9 da noite, terça-feira, 21 horas, é dia de live. É dia de crescer, dia de aprender, dia de se desenvolver, dia de você se aperfeiçoar para você ter resultados que sejam significativos. Beleza, gente? Vamos lá, então? Opa, o que eu já fiz aqui? Vamos lá. Isso, pronto, voltou aqui. Vamos lá, gente. Hoje nós vamos compartilhar um assunto. Como sempre, nós temos assuntos interessantes aqui nas nossas reuniões, né? Nos nossos encontros, né? E hoje não vai ser diferente. Hoje eu quero compartilhar um assunto novo, que é um material que eu estou desenvolvendo a respeito de emoções, isso de vida emocional. Legal? Ó, o Pierre já está por aqui. Boa noite, tudo bem, Pierre? A Valéria Deca também já está por aqui. A Luciana, Miranda, terapeuta. A Paula, o Paulo Santos também está por aqui. Vamos lá, gente. Vamos avançar. Hoje eu quero sapecar o cururu aqui nesse negócio aqui hoje, tá? Hoje nós vamos tratar sobre emoções. Controle as suas emoções ou então ela vai controlar você. Se você não colocar ordem na sua vida emocional, você perde a oportunidade de colocar ordem em todas as demais áreas da sua vida, tá bom? É assim que funciona. Ou você traz ordem para a sua vida emocional, ou você traz controle para a sua vida emocional, ou você vai sofrer muito. O Arruda também já está por aqui, o Alan, sejam bem-vindos, gente. Obrigado. Vamos lá, gente, olha. Tem um aviãozinho aí, eu sempre falo isso, né? No Instagram tem esse aviãozinho. Esse aviãozinho ele serve para quê? Quando você clica no aviãozinho, sobe uma lista de pessoas que você conhece. Sobe uma lista de pessoas que te seguem. Vai lá, marca o maior número possível de pessoas e convida para essa live aqui. Vai que alguma coisa que vai ser compartilhado aqui, vai que alguma coisa que eu vou dizer aqui pode ser a resposta que esse teu amigo, essa tua amiga está esperando, não é não? Então vai lá, corrente do bem, vamos fazer o bem para alguém, vamos ajudar as pessoas, vamos compartilhar. O assunto nosso hoje é vida emocional. Talvez esse seja um assunto que nunca vai esgotar questionamento a respeito dele. Quando o assunto são emoções, esse é um assunto que sempre vai tocar na nossa vida numa área ou em outra área. Por quê? Porque a nossa vida, ela toda está dependente. Toda a nossa vida, ela é dependente dos nossos movimentos emocionais, dos nossos estados emocionais. Ou seja, a condição da sua saúde emocional, ou seja, a condição do seu equilíbrio emocional, ele é fundamental, ele é decisivo nos teus resultados. Quanto mais informação você tem, mais chance você ganha de superar deficiências, limitações emocionais que você vive, tá certo, gente? Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Quando você tem dificuldade em uma determinada área, quando você vive uma determinada área da sua vida e essa área precisa de um resultado melhor, o único caminho para você conseguir construir esse resultado melhor é quando você tem uma informação diferenciada. Ou seja, quando você tem acesso a uma informação que você não tinha o conhecimento antes. Por que esse é o diferencial? Porque quando você tem acesso a uma informação que você não possuía, você tem agora a oportunidade de transformar uma área da sua vida. É assim que funciona. Ó, o pastor Eduardo Roquinho tá por aqui. Pastor, graça e paz. Bom revê-lo, meu amigo. Saudades, hein? Saudades. As coisas estão normalizando. Daqui a pouco eu tô por aí em Guarulhos, hein? Me chama que eu vou. Vamos lá, gente. Então, informação é fundamental para você desenvolver a sua vida. Você nunca vai desenvolver uma área da sua vida sem que você tenha a informação necessária. Por que pessoas elas sofrem em determinados ambientes da sua vida pessoal? Porque elas não sabem como tratar, como resolver determinados problemas. Então você precisa de informação, você precisa de aprendizado. Quando o assunto é inteligência emocional, tá? Vamos entender um negócio aqui, gente? Vamos estabelecer algo aqui. Eu já falei isso em alguns treinamentos, já falei isso em alguns cursos. Eu acredito que em algumas lives eu também já falei a respeito disso. Mas vamos resgatar um assunto aqui. Você não tem que se preocupar em adquirir ou desenvolver inteligência emocional. Não. Essa não deve ser a sua preocupação primária. Ou seja, a sua preocupação principal. A sua principal busca não é por inteligência emocional. Não é. A sua principal busca deve ser por saúde emocional. Por quê? Porque sem saúde emocional, você não constrói inteligência emocional. Você só vai se mover de forma inteligente emocionalmente se você for saudável emocionalmente.
Então, a sua primeira busca não é por inteligência emocional. A sua primeira busca tem que ser por saúde emocional. Porque quando você desenvolve saúde emocional, você constrói equilíbrio emocional. Você constrói estabilidade emocional. E uma vez você estável emocionalmente, equilibrado emocionalmente, firme emocionalmente, você tem condições de agir de forma inteligente quanto às suas emoções. Senão você não vai conseguir. Então, existem muitas pessoas que elas conseguem até ter uma compreensão do que é óbvio, do que é saudável, do que deve ser praticado em relação às suas emoções. Mas ela não consegue operacionalizar aquilo. Ela não consegue colocar aquilo para funcionar na vida dela. A informação não é funcional, porque ela está doente emocionalmente. Uma pessoa doente, ela não é operacional. Uma pessoa doente, ela não é funcional. Então, você precisa construir saúde emocional. Você precisa investir na sua saúde emocional para você ter inteligência emocional, ok? Quando nós falamos de controle das emoções, e o tema da nossa live é esse o tema, né? Controle as suas emoções ou seja controlado por elas. Você nunca vai ter condições de controlar as suas emoções, ou melhor, de controlar os seus impulsos, os resultados emocionais, se você não for uma pessoa emocionalmente saudável. Então você precisa de saúde emocional. Então, você precisa construir esse caminho de saúde emocional. Depois, numa outra live, a gente aprofunda nisso, tá? Aí eu quero fazer ela com alguém que vai contribuir muito conosco, né, quanto a esse assunto de saúde emocional, para você ficar forte aí. Mas hoje o assunto, eu quero trazer alguns despertamentos para você ter controle sobre as suas emoções. Para você ter controle sobre as suas emoções, tá? Pessoal, olha, tem uma caixinha de interrogação aí no seu Instagram. Essa caixinha é a caixinha de perguntas, tá certo? Então, tem dúvidas sobre inteligência emocional? Tem dúvidas sobre saúde emocional? Quer fazer alguma pergunta dentro do nosso tema? Controla as suas emoções ou seja controlado por elas? Clica na caixinha e deixa registrada a sua pergunta lá e vamos expandir o nosso assunto, tá bom? Ó, Pastor Batalha também tá por aqui, lá de Orlando, lá da Flórida. Seja bem-vindo, meu querido, muito bom ter você por aqui. Eu vi aqui também a pastora Rose Moreno, tá aqui conosco, Herbert Hiller, lá de Rondonópolis. Ó aqui o meu amigo aqui, ó, é você mesmo, Rubão. Quando nós formos falar de saúde emocional, você vai estar aqui comigo, tá? Prepara aí, Rubão, já vai se organizando, que amanhã a gente conversa sobre isso aí. O pastor Rubens, ele é psicólogo e tem investido um bom tempo da vida dele nessa área de saúde emocional, né? Então, além de ser um profissional altamente competente, um psicólogo competente, ético, responsável, também é pastor, um homem de Deus, tem muita experiência espiritual, pode agregar muito valor. Mas quando a gente for falar sobre saúde emocional, nós vamos chamar o Rubão para cá para nos dar muita direção nesse sentido. Mas vamos lá, controle as suas emoções ou seja controlado. Vamos lá, gente, vamos agarrar agora, vamos sapecar o cururu? Então é o seguinte, primeira coisa que você precisa saber, se você não controlar as suas emoções, você vai sofrer, é isso aí. Então, toma direção nas tuas emoções, toma o controle das tuas emoções, porque um homem e uma mulher que tem a sua vida emocional desgovernada, que tem a sua vida emocional fora do seu controle, são homens e mulheres que vão sofrer danos terríveis, e sabe o que é pior? Vai provocar dano na vida das outras pessoas, é isso aí. Uma pessoa que não tem a sua vida emocional sob seu controle, ela lasca com a vida dela mesma e lasca com a vida dos outros. Prejudica a sua própria vida e prejudica a vida das outras pessoas. Então, quando nós falamos de você controlar a sua vida emocional, nós estamos falando de você dominar as suas emoções, de você ter ela nas suas mãos, de você não perder ela de controle, porque senão você vai sofrer, você vai trazer dano para a sua vida pessoal, você vai trazer dano para a vida das pessoas. Queridos, é gente que machuca gente. É gente que fere gente, é gente que abandona gente, e pessoas que não têm controle sobre as suas emoções vai quebrar princípios de relacionamento, vai quebrar princípios de convivência, vai frustrar a expectativa das pessoas. Então, se você quer ter controle das suas emoções, você vai ter que se esforçar muito para isso, você vai ter que adquirir informação para isso, você vai ter que buscar aprendizado para isso,
Porque senão você não vai prosperar nesse aspecto que se chama vida emocional. E você precisa tomar controle das suas emoções. Você precisa tomar o governo das suas emoções. Clodoaldo, por que você insiste tanto dizendo que as pessoas precisam governar as suas emoções? Por um fato simples. Sabe qual é esse fato? Que todo ser humano, ele é um ser emocional. É isso aí. Você não é um ser racional. Você tem razão, claro, mas você é um ser emocional. E sabe o que isso significa? Que todas as tuas tomadas de decisão, todas as tuas ações, o poder imediato que age sobre as tuas tomadas de decisão são as tuas emoções. Ou seja, o poder imediato que age sobre as tuas escolhas são as tuas emoções. Ou seja, você não raciocina para ter uma tomada de decisão. Você não raciocina para reagir. É no impulso, é na mente inconsciente. E quem é que governa? Quem é que solta os primeiros estímulos? Quem é que toma as primeiras reações da sua mente inconsciente? São os teus estados emocionais. Então você já parou para perceber que se em primeiro lugar você não compreender o que você é, ou seja, um ser emocional, você vai errar muito no trato em relação às suas emoções? Você precisa compreender isso. Você não é um ser racional, em primeiro lugar. Você é um ser emocional. O ser humano possui razão e emoções, mas a sua definição principal é emocional. Nós somos impulsivos, intuitivos. Você já parou para pensar? Quer ver um exemplo prático que eu uso muito nos meus treinamentos, né? Você tem o que você deve fazer e aquilo que você quer fazer. Na sua tomada de decisão, o seu impulso maior é para fazer o que você deve fazer ou é para você fazer o que você quer fazer? Já pensou a respeito disso? Por que o seu impulso principal é para aquilo que você quer fazer? Porque você é um ser emocional. Fala de desejo. Então, nós somos voltados para os nossos desejos, não para os nossos deveres. Nós somos voltados para aquilo que nos seduz, para aquilo que desejamos, não para as nossas obrigações. Desejo emocional, dever é racional. Por que as pessoas erram muito em relação às suas obrigações? Por que as pessoas têm dificuldades para cumprir princípios, para respeitar valores? Por que elas têm muitas dificuldades nesses ambientes? Porque os seus impulsos emocionais governam a sua própria vida. Então, em primeiro lugar, quer ser governado, quer não ser governado por suas emoções, entenda que você é um ser emocional e como um ser emocional você precisa estar muito atento às suas tomadas de decisão. Você precisa estar muito atento às suas bases de tomada de decisão. Você precisa estar muito ligado, muito antenado, você tem que estar ali, ó, esperto. Você tem que estar esperto aquilo que você está decidindo e escolhendo a todo momento. Para você saber filtrar as tuas escolhas e as tuas decisões de tal maneira que as tuas escolhas e as tuas decisões não estejam te trazendo dano, ok? Vamos lá, tem uma pergunta aqui, olha, já vamos começar com uma pergunta. É realmente possível ressignificar emoções, traumas, nessas imersões de 3 dias? Gente, essa pergunta é top. Rubão, você tá ouvindo aí, Rubão? O Rubão gosta desse tipo de pergunta aqui. É possível ressignificar emoções, traumas nessas imersões de 3 dias? Olha, Eliana, deixa eu te dizer uma coisa. Existem alguns treinamentos de inteligência emocional, né, que são imersões. Né? Vamos começar pelo primeiro ponto. Assim, um primeiro ponto que é muito legal você entender e a audiência que está assistindo hoje entender sobre imersão. Por que as imersões são importantes? As imersões, elas têm um poder incrível. Por que uma imersão ela é importante? Primeiro, porque quando você faz um treinamento de imersão, você constrói um estado de atenção focado. Isso é muito importante para interferir no sistema de crenças, ok? Então, quando você desenvolve um estado de atenção focado, ou seja, você não tem mais nada para te distrair, nada para dividir sua atenção, você desligou o teu celular, você entrou num treinamento 8 horas da manhã e é 2, 3 horas da manhã você está lá nele ainda, você está lá recebendo. Então, construiu-se um ambiente de estado de atenção focado. Isso é muito importante para interferir em alguns padrões de crenças. Ainda mais quando se compreende que muitas crenças, né, que governam a nossa vida, e aí no caso crenças limitantes, crenças limitadoras, elas estão ali arraigadas, elas estão ali muito ligadas na mente inconsciente, ou seja, é o cérebro automático. Então essas imersões, o estado de atenção focado, te ajuda muito a mexer nesses padrões, correto? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto,
quando você participa de uma imersão, por exemplo, como você disse, de 3 dias, sabe o que acontece? Você fica, psicologicamente falando, você fica imunodeficiente. É isso aí. Ou seja, psicologicamente você está fragilizado, né? Então, psicologicamente a sua imunidade psicológica ela está deficiente. Então você está com a guarda baixa. Porque fisicamente você está cansado, mentalmente você está cansado. E quando você perde essa capacidade de foco, de raciocínio naquilo que você está ouvindo, você, de certa forma, você está aberto, para não dizer vulnerável, em relação às informações que você está recebendo. Então, dentro desse aspecto, Eliana, é importante sim essas imersões de 3 dias para tratar, para lidar com crenças limitantes, com traumas. É interessante, eu estou querendo dizer para você que é interessante. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Um assunto tão sério, tão importante quanto trauma, precisaria de mais do que 3 dias para ser tratado, para ser trabalhado. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, um assunto tão importante na vida das pessoas, que são os traumas, precisaria de mais dedicação, conhecimento, aplicação, caso estudado, para que seja efetivo o resultado. O que eu quero te dizer com isso? Que as imersões, elas são muito importantes, mas se elas não forem construídas de uma forma correta, responsável, considerando causa e efeito, o resultado final dessas emoções pode ser pior do que o problema que ela se propôs a tratar, a trabalhar. Então é muito importante estar atento quanto a isso, tá bom? É muito importante estar atento quanto a isso para você não viver, não criar problemas maiores. Você não pode se meter num assunto que você não tem competência. Existem muitas pessoas fazendo isso, se metendo em assuntos que não tem competência, né? Vamos lá. O Antônio Carlos aqui fez uma pergunta. O que fazer com pessoas que estão em nosso convívio e têm sérios problemas com as emoções? Como agir? Né? É a pergunta. Antônio Carlos, deixa eu te dizer uma coisa. Talvez o maior desafio nosso, quando o tema é problemas emocionais, dificuldades emocionais, problemas emocionais, quando você colocou aqui, o maior desafio é definir se esse problema emocional, de fato, ele já se tornou algo clínico, ok? Ou seja, ele já se tornou um problema que precisa de uma intervenção clínica, ele se tornou um transtorno. Ou seja, esse problema emocional ele tomou uma proporção que começa a prejudicar e a tocar na vida das pessoas de uma forma cada vez maior. Aí a coisa se tornou séria, ok? Aí a coisa se tornou muito séria. O que fazer? Simples, é muito simples o que fazer. Procurar um profissional competente para ajudar nessa questão. Tem que procurar um profissional competente. Tem que procurar um psicólogo. Você vai precisar de um psicólogo, de um psiquiatra, de um terapeuta. E isso não é nenhum problema. Infelizmente, existem muitos preconceitos quanto à procura de alguns profissionais, aliás, destes profissionais, em casos emocionais que precisam de uma intervenção responsável, que só um profissional pode fazer para ter resultados bons. Então, quando não se procura um profissional competente para ajudar em um problema emocional, você contribui para que essa fragilidade emocional agora comece a governar você. Nós vamos aprofundar nisso aqui, você vai ver os danos que isso pode trazer. Então, tem pessoas no seu convívio? Tem pessoas na sua família? Tem pessoas na sua casa que enfrentam problemas emocionais sérios? Problemas que estão vivendo problemas emocionais importantes? Você percebe que essa pessoa está enfrentando um problema emocional importante? O negócio é o seguinte, ajude essa pessoa, acompanhe essa pessoa no que diz respeito a encontrar um profissional para acompanhá-la, para tratá-la. Porque senão, esse problema emocional pode criar um caminho sem volta. Por que as pessoas estão se matando? Por que as pessoas estão se suicidando? Por que as pessoas estão mergulhadas em transtornos emocionais, síndrome do pânico, depressão, enfim, tem uma série de transtornos, uma lista enorme de transtornos, e não conseguem voltar. E sozinhas elas não vão voltar. Queridos, problemas emocionais, elas precisam da intervenção de pessoas competentes para que você possa voltar à sua vida normal. Então não demora. Antônio Carlos, corre e busca
ajuda, porque senão você não vai construir uma vida emocional saudável. Quem não tem vida emocional saudável é governado pelo desgoverno das suas emoções. Olha, vamos lá. O Herbert aqui mandou uma pergunta. Pastor, de uns dias para cá, comecei a lutar com as minhas emoções por causa desse tempo. É verdade, Herbert, não tem como. O ser humano, Herbert, não foi criado para viver no isolamento. Primeira coisa que nós precisamos entender nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, Covid-19, distanciamento social, não pode dar abraço, não pode pegar na mão de ninguém, né? A empatia não se constrói de uma forma mais saudável. Deixa eu te dizer uma coisa. O ser humano não foi criado por Deus para viver sozinho. O ser humano é um ser... Rubão, garra aí, Rubão. Rubão, garra aí. O ser humano, ele é um ser biopsico-sócio-espiritual. É isso aí. Então, o ser humano é essa definição. Ele é um ser biológico. Nós temos uma fisiologia que tem necessidades. O ser humano é um ser psicológico. Ou seja, ele tem um ambiente de alma que tem as suas necessidades. O ser humano é um ser espiritual, que nesse ambiente tem as suas necessidades. Mas o ser humano também é um ser social. E dentro dessa estrutura social do ser humano, ele tem necessidades muito evidentes. E uma dessas necessidades, sabe qual é? Convívio, relacionamento. O ser humano foi criado para se relacionar. O ser humano não pode viver de forma saudável, psicologicamente falando, emocionalmente falando, sem relacionamentos. Clodoaldo, por que o ser humano não pode viver bem, não pode viver de forma saudável, sem relacionamentos? Eu vou te dizer por quê. Porque emocionalmente o ser humano, ele necessita de afeto. É isso aí, afeto. Afeto é uma das 5 emoções básicas que todo ser humano tem. Afeto. E o afeto, ele só pode ser satisfeito quando há relacionamento. Quando não há relacionamento entre as pessoas, a emoção afeto, ela não é atendida. Ou seja, a emoção afeto fica deficiente. Ela não tem o feedback necessário para que ela possa gerar saúde emocional para esse indivíduo. Então, quando você fica isolado, quando você fica distante, quando você não tem a oportunidade de dar um abraço em quem você ama, quando você não tem a oportunidade de expressar o teu afeto em relação a alguém que é importante para você, um bom amigo, a sua esposa, os teus filhos, os teus pais, quando você não tem a oportunidade de expressar afeto através do contato físico, deixa eu te dizer uma coisa, a nossa percepção, ela se aperfeiçoa a partir dos nossos sentidos, ou seja, os nossos sentidos, audição, visão, olfato, paladar, tato. O tato faz parte dos nossos sentidos. Quando nós tiramos o toque, quando nós não temos essa oportunidade de tocarmos nas pessoas e construirmos esse ambiente sinestésico, nós perdemos das nossas emoções. Então, Herbert, é natural que você não esteja bem. É natural, faz parte do processo do ser humano que você é, porque você quer afeto, você quer dar afeto, você quer receber afeto, e o distanciamento nos inibiu dessa oportunidade, tirou essa nossa oportunidade de dar afeto e de receber afeto. Então, o que nós precisamos? Precisamos nos adaptar agora. Então agora é muito importante nos adaptarmos, porque sem adaptação você não eleva os teus níveis de resiliência. Ou seja, sem adaptação, você não consegue se fortalecer e se reerguer em momentos difíceis. Então é muito importante você continuar lutando para que você não se entregue a esse sentimento. Por exemplo, a falta de afeto pode interferir na sua autoestima. A falta de afeto pode interferir na sua autoimagem, no seu valor próprio. Poxa vida, rejeitado, deixado de lado. Já parou para pensar quanto preconceito essa pandemia está gerando de uma forma assim subjetiva? Quanto preconceito. Você já se pegou uma vez ou outra assim, alguém passando perto de você e você querendo se afastar da pessoa com medo de ser contagiada? Já se pegou assim, de uma forma automática? Já se pegou indo no supermercado, no banco, enfim, em qualquer lugar, e quando você, por exemplo, você vai pagar um serviço, você dá o seu cartão de crédito, você fica, poxa vida, eu tenho que lavar minha mão, eu tenho que lavar o cartão de crédito, porque sei lá com quem essa pessoa andou se relacionando, o que ela andou pegando. Você já parou para pensar o nível de preconceito
que tem sido construído por conta de tudo isso. E isso emocionalmente vai afetar as pessoas, vai trazer dano para as pessoas, vai gerar problemas. Por quê? Porque o ser humano é necessário, ele necessita de afeto. Ele necessita receber afeto e ele necessita dar afeto. Beleza, gente? Garrou aí? Tá ligado aí? Então, se você nesse tempo de distanciamento social tá meio agoniado, meio triste, meio para baixo, se sentindo inferiorizado, mal amado, fica tranquilo, faz parte, porque você tá sozinho. Te colocaram no isolamento. No isolamento. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui da... Olha, minha esposa ela sempre vem nas minhas lives e joga as perguntas lá. Aí eu fico pensando, meu Deus do céu. E Gigiana me ouve, Gigiana estuda comigo, Gigiana aprende comigo, então as perguntas dela é alto nível, né? Então aí, meu Deus do céu, querida, me ajuda, vamos lá. Uma pessoa que começa uma imersão e não conclui, essa pessoa não corre o risco de ficar pior do que começou? Fica, corre sim, claro que corre o risco. Uma pessoa que começa uma imersão e não termina, uma pessoa que participa de um treinamento de imersão de inteligência emocional, algo do tipo, e o facilitador não é tão competente, não tem domínio do que está falando, não conhece de uma forma profunda o que está falando, pode fazer a situação ficar pior. Ou seja, tem a capacidade de fazer aquilo que está ruim ficar pior. Infelizmente, isso acontece mesmo, acontece de verdade. Olha, mais uma perguntinha aqui. Como lidar com as emoções dos jovens sem que atrapalhe no engajamento deles na igreja local? Aqui é o Mariozan que está perguntando. Mariozan, o jovem, quando nós falamos de jovem, nós estamos falando de uma turma, né, que emocionalmente eles estão assim a todo vapor. A todo vapor. Eu poderia dizer que nós temos que nos preocupar com a vulnerabilidade emocional do jovem. Clodoaldo, por que você fala de vulnerabilidade emocional dos jovens? Porque a maturidade do conhecimento, a experiência de vida, me forja, me dá ferramentas, me dá recursos para criar blindagens emocionais, ok? Que o jovem não tem. Então a chance de um jovem se machucar emocionalmente é muito grande. Eu não estou dizendo que não é... Não, mas o jovem tem muita facilidade porque ele é muito dado, é muito entregue, enfim. E quando você exclui ele, isso pesa muito. Isso pesa muito, porque ele está em formação. Imagina um jovem quando ele é excluído, quando ele não é engajado por alguém que essa pessoa para ele é o modelo dele. É um modelo de influência, é uma referência, é um formador de valores e crenças. Então, quando esse jovem não é engajado por alguém que influencia muito, isso pode trazer alguns danos emocionais, sim, para esse jovem, sim, tá? Gente, mas deixa eu ir aqui pro texto um pouquinho, a gente volta para as perguntas daqui a pouco. Você pode colocar pergunta lá na caixinha de pergunta, coloca lá que nós vamos responder, tá bom? Então, primeiro ponto que nós abordamos aqui dentro do tema, controle as suas emoções ou seja controlado por ela, entenda que você é um ser emocional. E como um ser emocional, as tuas reações, as tuas ações e as tuas decisões serão, em primeiro momento, dentro do ambiente das tuas emoções. O que significa isso? A sua chance de errar aumenta. A sua chance de erro aumenta. Por quê? Por quê, Clodoaldo? Porque a emoção é intuitiva. A emoção não é reflexiva. A emoção não é questionadora. A emoção, ela simplesmente sente e se entrega. As emoções simplesmente sentem e se lançam. Então, em primeiro lugar, você precisa compreender que você é um ser emocional e que as tuas escolhas, as tuas ações, as tuas decisões, o poder de tomada de decisão, de ação e de escolha tua, em primeiro momento ou no momento imediato, é emocional. E se você não tomar pé disso, você vai errar. Você vai comprometer, você vai ser precipitado. Você vai se precipitar. Clodoaldo, o que fazer? Segura a onda um pouquinho. Segura a onda. Não decida no calor do episódio que você está vivendo. Não escolha debaixo de pressão. Não esteja agindo debaixo de influências muito fortes que você está vivendo. Dê tempo. Respira fundo. Deixa o tempo do relógio passar. Deixa a coisa correr um pouquinho. Escuta mais. Você não ouviu tudo ainda, de repente você ouviu só uma parte de uma história e já está querendo sair para briga, já está querendo chutar o pau da barraca, já está querendo romper com todo mundo, já está falando que todo mundo ninguém presta. Calma lá, calma. Ouça a história toda.
pensa. Você é um ser pensante. Tem alguns trilhões de neurônios aí no seu cérebro. Permita eles construírem sinapses neurais. Permita eles construírem conexões neurais. Dá oportunidade para o seu córtex pré-frontal raciocinar. Dá oportunidade para a tua razão entrar em ação. Não deixa esse ser emocional que você significa, tomar o governo, o controle da sua vida, não. Não deixa esse ser emocional que você é, e de fato você é, ser preponderante nas tuas tomadas de decisão, ser decisivo nas tuas ações, porque se você permitir isso, você vai sofrer muitos danos e você vai provocar dano na vida das pessoas, porque você permitiu esse ser emocional que você é te controlar, e aí você é dominado por ele, e aí você vai ter que viver com consequências que talvez você não vai saber lidar com essas consequências. E você vai sofrer consequências que depois você não vai ter condições de resolvê-las, de tratá-las, de trabalhá-las, de reconsiderá-las. Então, em primeiro lugar, não quer ser controlado pelas tuas emoções, não quer que elas te dominem, de tal maneira que te traga resultados muito ruins. Compreenda que você é um ser emocional. Então, reduza a velocidade da sua tomada de decisão. Não permita que a raiva, não permita que a tristeza, não permita que a alegria, não permita que o medo, não permita que o afeto sejam fundamentais para decidir o que você tem que decidir, para agir como você tem que agir e para escolher como você tem que escolher. Dê tempo ao tempo. Claro que a raiva, o medo, a tristeza, a alegria e o afeto são importantes nas nossas tomadas de decisões, nas nossas escolhas e nas nossas ações. São muito importantes, mas eles não podem ser decisivos. Porque se eles forem decisivos, a chance de construir erros e equívocos para você é muito grande. E depois para você recuperar esse caminho, é um caminho muito árduo, muito doloroso, e talvez você não consiga, não se permita. Em primeiro lugar, quer controlar as suas emoções? Entenda e saiba que você é um ser emocional. E como um ser emocional, você precisa se segurar. Coloque rédeas. Coloque rédeas nas suas reações emocionais. Coloque rédeas. Segundo ponto que você precisa ter clareza para você não ser controlado por tuas emoções, para você não ser dominado por tuas emoções e controlar as tuas emoções. O segundo ponto é você saber como as emoções funcionam. Você tem que saber como esse processo funciona, porque senão você não vai saber controlar as suas emoções. Então, Clodoaldo, como é que as emoções funcionam? Elas são intuitivas, elas são rápidas, elas são ocasionais. Emoções são ocasionais, ou seja, você sempre será despertado por um estado emocional a partir daquilo que você vê, a partir daquilo que você ouve, a partir daquilo que ocupa a sua mente. Ou seja, tudo que você vê, tudo que você ouve e tudo que ocupa a sua mente tem poder para construir um estado emocional que tem poder, em primeiro momento, para governar a sua vida. Ou seja, tudo que você está vendo, tudo que você está assistindo na televisão, que você está vendo acontecer no seu dia a dia, tudo que você está ouvindo, tudo que você escuta as pessoas dizerem, tudo que você escuta as pessoas falarem pelo WhatsApp, pelas redes sociais, tem poder para construir estados emocionais. Tudo que ocupa a sua mente, memórias que são resgatadas todos os dias, gatilhos mentais que são disparados em você, e esses gatilhos mentais trazem para o seu tempo presente uma experiência, uma vivência de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, de 20 anos atrás, vivências que não foram muito boas, experiências que não foram muito boas, traumas que você pensou que já estavam resolvidos e não estavam resolvidos, e quando esse gatilho mental foi disparado, te trouxe para o seu tempo do agora, o mesmo impacto emocional ruim, o mesmo impacto emocional de dor, do episódio que aconteceu há anos lá atrás. Então você precisa entender que estados emocionais, eles são despertados, eles são gerados. Emoções não surgem do nada. Um estado emocional precisa de um motivo. Sem motivo não existe despertamento de estado emocional. Todo estado emocional precisa de um motivo. Se nós considerarmos as 5 emoções básicas, alegria, tristeza, raiva, medo e afeto, estas 5 emoções, elas precisam de motivo para acontecerem. E nós temos motivo todos os dias para despertarmos os nossos estados emocionais. A partir de tudo que você vê, a partir de tudo que você ouve,
A partir de tudo que é resgatado na sua memória, você está dando motivo para que emoções possam surgir. E a grande pergunta é, essas emoções que estão surgindo, de despertamentos, a partir do que você vê, do que você ouve, ou do que vem na sua lembrança, são motivos emocionais que vão te empoderar, que vão te capacitar, ou são motivos emocionais que vão te limitar, que vão gerar crenças que vão te segurar, vão te reter, que vão te intimidar? Você precisa pensar a respeito disso. São esses estados emocionais que começam a determinar os nossos resultados. Então, quer controlar as tuas emoções? Você precisa saber como a emoção funciona. Você precisa saber como a emoção surge. Por isso que você precisa tomar cuidado com tudo que você vê. Porque tudo que você vê tem poder de influência na sua vida. Sabe o que está escrito? Jesus disse, Jesus, o mestre de todos os mestres, o grande Rabi, ele disse, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Então tome cuidado com o que você vê. Sabe o que esse mesmo Jesus, o mestre de todos os mestres, disse? Ele disse que os nossos olhos são janelas para a nossa alma. O que é uma janela? Qual é a função de uma janela? Se não permitir que entre luz, se não permitir que entre ar, se não permitir que faça daquele ambiente um ambiente arejado, se não trazer frescor para o ambiente. Os nossos olhos, eles são oportunidades para que possamos trazer luz para a nossa alma. E a nossa alma é esse lugar onde as nossas emoções residem. Se aquilo que você vê não é saudável, o que você vai trazer para a sua alma, o que você vai trazer para as tuas emoções? Somente dor. Você vai enfermar, você vai adoecer a tua alma. Se aquilo que você traz para a sua alma não é luz, não é frescor, você vai trazer dano para as tuas emoções. E quando você traz dano para as tuas emoções, você prejudica toda a sua vida. Então cuidado com o que você enxerga. Cuidado com aquilo que você coloca os teus olhos. Sabe o que as escrituras dizem? As escrituras dizem, traga na sua memória aquilo que te dá esperança. Por quê? Porque tudo que ocupa a sua memória, tudo que ocupa a sua mente, lembranças que são resgatadas, tem poder para construir estados emocionais muito ruins e muito danosos. Então cuidado com as tuas lembranças, cuidado com as tuas memórias. Clodoaldo, como é que eu vou tomar cuidado, me proteger de uma memória ruim? É um episódio que já aconteceu, eu não tenho domínio para governar sobre isso. Por isso que você precisa trazer cura para as tuas experiências. Por isso que você precisa definir o teu relacionamento com a tua história. Eu falo muito sobre isso. Você precisa resolver você com você mesmo. Você precisa aprender a respeitar a sua história. Porque ainda que você tenha uma história de vida passada que não foi muito boa, deixa eu te dizer uma coisa, é a sua história. E você tem o dever de respeitar a tua história. Ainda que os outros não respeitem, mas você deve respeitar a sua história, porque é a sua história. E se você tentar insistir em lutar contra a sua história, em rejeitar a sua história, em acusar a tua história, você vai continuar trazendo dor para a sua vida. Então respeite a sua história. Foi um momento ruim? Foi um momento ruim. Não devia ter acontecido? Não devia ter acontecido, mas aconteceu. Só que tem um detalhe, deixa esse episódio ruim da sua história no lugar dele. E sabe qual é o lugar desse episódio ruim? No passado. Deixa no lugar dele e deixa o resultado que ele provocou no tempo dele. Hoje você é uma pessoa diferente, a página da sua vida mudou. Eu já tive problemas, eu já tive momentos terríveis na minha vida e muitos aqui da nossa audiência já tiveram momentos terríveis. Todas as vezes que você insiste em trazer um momento ruim da sua história passada para o seu tempo presente, você revive essa dor. Chega de reviver a dor de um tempo passado que você não pode mudar. Respeita a sua história, vira a página. Eu já vivi muita coisa ruim, eu já tive muitas perdas, muitas dores, muito abandono. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu resolvi virar a página. E quando eu resolvi virar a página, eu me encontrei com alguém que teve poder para transformar a minha história passada em uma história linda e bonita de ser escrita daquele momento para frente. Você tem a oportunidade de construir uma boa história todos os dias. E por que não constrói? Por que continua sofrendo com influências emocionais ruins, sendo controlado emocionalmente de uma forma, limitadora, sofrível e dolorosa? Porque você insiste em pegar uma lembrança, uma memória que faz parte da sua vida e trazer ela para construir o seu futuro. Não permita isso acontecer. Quer controlar as tuas emoções? Não quer ser dominado por tuas emoções? Compreenda como a emoção funciona. Tudo que os teus olhos enxergam, tudo que o teu ouvido ouve,
Sabe o que está escrito nas Escrituras? Que as más conversações corrompem os bons costumes. É isso aí. Cuidado com o que você ouve. Porque aquilo que você ouve tem poder de te influenciar, gerando estados emocionais que podem fortalecer crenças. E crenças muito ruins. Cuidado com o que você vê. Cuidado com a forma como você recebe o que vem na tua memória. Garrou aí? Então, quer controlar as tuas emoções? Saiba como a emoção funciona. Mas eu quero compartilhar um terceiro ponto com você aqui, uma terceira reflexão muito importante para você controlar as tuas emoções. Você deve se importar com as tuas emoções. É isso aí. Você não pode desprezar as emoções que surgem na sua vida. Então você não escolhe emoção. As emoções, elas surgem de acordo com as experiências que você vive, ok? As emoções, elas surgem de acordo com os momentos que você vive, de acordo com as experiências que você tem. Então tudo que você vê gera emoção. Tudo que você ouve gera emoção. Tudo que ocupa a sua mente gera emoção. Então você precisa saber cuidar. Você precisa se importar em controlar as suas emoções. Porque se você não controlar as suas emoções, essas emoções vão construir o quê? Sentimentos. E aí é o problema. O problema em si não é o estado emocional bom ou ruim que surgiu. O problema em si é o sentimento que esse estado emocional vai dar para a sua vida. Qual é a diferença, Clodoaldo, de uma emoção e de um sentimento? Emoção é intuitiva, é espontâneo, vem rápido, mas vai embora rápido. E sentimento? Sentimento é quando você coloca a razão sobre a emoção. Alguém te fez mal, aí você fica remendo, poxa, eu não tinha o direito de fazer isso, eu sempre fui o melhor amigo dele, eu sempre honrei ele, nunca faltei com ele. Você colocou razão sobre uma emoção, você construiu um sentimento. Emoções chegam e vão embora rápido, e sentimentos chegam e permanecem na nossa vida. Terceiro lugar, para você controlar as suas emoções, você precisa se importar em controlar as suas emoções. Você tem que dar importância para isso. Não deixa passar batido uma reação emocional, não. Você tem que trabalhar essa reação emocional. Porque senão ela vai te trazer muito dano. E um dano que pode se perpetuar na sua vida. E que pode trazer muitos danos. Clodoaldo, por que emoções eu tenho que controlar as minhas emoções? Em primeiro lugar, porque emoção tem poder para te sabotar. É isso aí. Estados emocionais ruins têm poder para sabotar. Em primeiro lugar, sabotar a verdade. Quando você não controla as suas emoções, esse estado emocional ruim tem poder para sabotar a verdade. Como assim? Muito simples. Já teve um problema com alguém? Alguém já errou com você? Ou seja, na sua percepção, uma pessoa errou com você. Aí essa pessoa foi lá e te procurou para esclarecer, para dizer, não, Clodoaldo, aquilo que eu disse, ou aquilo que aconteceu, não é do jeito que você está pensando. Olha, o que aconteceu foi A, B, C e D. Foi isso que aconteceu. Mas a pessoa está tão marcada por aquele estado emocional, por exemplo, de raiva. Ela está tão irada, ela está tão triste, ela está tão amargurada, que embora ela esteja ouvindo a verdade, ela não aceita a verdade. Ela não recebe a verdade para curar a vida dela. E ela continua marcada por essa sabotagem da verdade. Simplesmente porque ela não controlou uma reação emocional. Deixa eu te dizer uma coisa. Quer trazer cura para a sua vida? Quer restaurar relacionamentos? Quer resolver problemas que estão pendentes da sua vida há anos? Controle as tuas emoções, porque senão ela vai sabotar a verdade. E quando você sabota a verdade, você fica no ambiente do engano. E quem vive no ambiente do engano sempre vai sofrer. Está na hora de você mudar. Está na hora de você mudar de atitude em relação às tuas emoções e dominar as tuas emoções. Porque um estado emocional ruim, se você não controla, em primeiro lugar, ele sabota a verdade. Segundo lugar, quando você não controla as suas emoções, além de sabotar a verdade, um estado emocional ruim sabota a lógica. É isso aí, sabota a lógica. É uma coisa doida. Gente, existem coisas que são lógicas. Por exemplo, as minhas decisões constroem resultados. As minhas ações constroem consequências. As minhas escolhas vão me entregar o resultado ideal do que eu estou fazendo. Então, por exemplo, uma pessoa, ela não tem planejamento financeiro. Vem cá comigo, agarra aqui comigo. Ela não tem planejamento financeiro. Ela não tem organização financeira. Ela não tem uma agenda financeira organizada. Ela gasta mais do que ganha. Ela é consumista. O que vai acontecer com a vida financeira dessa pessoa? Ela vai ter problema. Ela vai ter dívida. Ela não vai conseguir prosperar financeiramente em nada. Só vai ter problema financeiro.
Só que aí quando ela está vivendo um momento financeiro terrível, quando ela está vivendo escassez, quando ela está passando necessidade, porque está devendo Deus de todo mundo, quando não consegue pagar as contas, ela vai lamentar da vida financeira dela, dizer, minha vida financeira, meu Deus, eu não sei o que acontece. Não sabe o que acontece? Peraí, gente, tenha paciência, como é que não sabe o que acontece? Claro que sabe, gastou mais do que devia, comprou o que não precisava, não cuidou do dinheiro como era necessário, nunca teve planejamento financeiro, nunca teve uma agenda financeira, receita e despesa, então tá devendo do jeito que tá devendo, tá com problema financeiro, com gente cobrando, batendo na porta, passando vergonha, sofrendo humilhação, porque não cuidou da sua finança, e depois quer se vitimizar do assunto. Deixa eu te fazer uma pergunta, isso é lógico? Tem lógica nesse raciocínio? Claro que não tem. Por que que não tem lógica? Porque ela não tomou conta desse estado emocional dela que construiu um sentimento de desespero. Ela não tomou controle disso. E agora ela está desafiando a lógica. E quando ela desafia a lógica, ela não aceita mudanças. Quando ela desafia a lógica, ela não olha para si mesma e não assume o seu senso de responsabilidade. E não entende que ela está colhendo tudo que ela plantou. Vem cá, agarra aqui, deixa eu te dizer uma coisa para você. Tudo que você vive, tudo que você tem é resultado daquilo que você planta. Tudo que você planta, você colhe. Não tem como. Se você planta problema, você vai colher problema. Se você planta uma má administração financeira, você vai colher problemas financeiros. Quando você não governa, não controla as tuas emoções, você sabota a verdade. Mas em segundo lugar, você também sabota a lógica. Garrou, hein? Terceiro lugar, quando você não controla as tuas emoções, em primeiro lugar, ela te sabota a verdade. Em segundo lugar, sabota a lógica. Mas em terceiro lugar, quando você não governa as tuas emoções, quando você não domina as tuas emoções, ela sabota a razão. Aí lascou de vez, aí a vaca foi pro brejo. Aí já não dá, aí pronto, já era. Gente, uma coisa doida. Sabota o que é razoável, sabota o que é racional. Há uns meses atrás, antes de tudo isso aí que está acontecendo, né? Eu fiz uma viagem para Recife. Tem alguns amigos meus do Recife aqui. O pastor Rosenildo, lá do Recife. Beijão no teu coração e pensa no homem que eu amo de graça, esse homem aí, viu? Eu fiz uma viagem para Recife. Eu fui para lá, fui ministrar, dar treinamento, não lembro mais o que era. E o meu voo de volta, ele fazia escala em Belo Horizonte, no aeroporto de Confins, né? Em Minas Gerais, né? Fazia escala lá. Então, e eu tinha hora para chegar em São Paulo, que eu voltava no domingo. Então eu tinha compromisso no domingo. Eu tinha um compromisso no domingo à tarde, né? Comecinho da noite. Então meu voo de escala em Belo Horizonte, no aeroporto de Confins, era a conta certa, fazia escala, chegava em São Paulo tranquilinho. O avião saiu do Recife, pousou no aeroporto de Confins para fazer a escala. Então eu não precisava descer do avião, porque o avião ia continuar. E o avião ficou parado 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, e veio um aviso dizendo que a aeronave não ia decolar, porque foi detectado um problema na aeronave, e isso comprometia a segurança do voo. Meu Deus do céu, para que falaram aquilo? Pensa num povo que começou a reclamar, a brigar, a xingar, a excomungar, a murmurar. Que loucura! Toda manifestação de raiva, de indignação de parte dos passageiros era que queriam que o avião decolasse. Isso não era razoável. O avião decolar significava colocar a vida em risco. Deixa eu dizer uma coisa, eu vou perder o compromisso, mas não vou perder a vida. Porque a vida é mais importante que o compromisso. Quando eu não controlo as minhas emoções, sabe o que acontece? A minha razão é sabotada. Você já parou para pensar que pelo fato de você não controlar as suas emoções, quantas vezes você sabotou a verdade? Você não aceitou a verdade. Alguém veio trazer a verdade, e a verdade seria curadora, restauradora para você. Mas você estava tão dominado, tão envolvido pela emoção raiva que você ficou cego e você não aceitou a verdade. Quantas vezes um episódio aconteceu na sua vida? Você só começou a sofrer danos e você não olhou para o seu senso de responsabilidade. E você começou a se levantar, você começou a se indignar, se achar um injustiçado por aquilo que estava acontecendo. E você não percebeu que tinha uma lógica para você estar sofrendo o que estava sofrendo. Mas você não conseguiu enxergar a lógica para provocar mudança. Sabe por quê? Porque você estava embriagado por um estado emocional descontrolado. E esse estado emocional descontrolado sabotou a lógica. Quantas vezes você não foi racional, você não foi razoável numa tomada de decisão ou numa reação, porque emoções te levaram ao desespero e você não soube reagir de forma razoável, de forma racional, de forma óbvia, considerando o mais importante.
Querido, sabe por que você precisa controlar as suas emoções? Porque se você não controlar as suas emoções, ela vai sabotar a verdade. E a verdade é o que traz consolidação e firmeza para a sua vida. Se você não controlar as suas emoções, ela vai sabotar a lógica. E é a lógica que vai te dar a oportunidade para você refletir a respeito dos seus comportamentos. Se você não controlar as suas emoções, ela vai sabotar a sua razão. E se você não tiver razão, você não toma pé, você não toma consciência do que deve ser feito e do que não deve ser feito. Garrou aí? É isso aí, hoje é noite de sapecar o cururu. Porque tem gente reclamando que não tem nem o direito de reclamar. É porque não governa as suas emoções. Vamos lá? Por que você tem que controlar as suas emoções? Primeiro lugar, porque se você não controlar, ela vai sabotar a verdade, a lógica e a razão na sua vida. Mas em segundo lugar, sabe por que você deve controlar as suas emoções? Porque se você não controlar as suas emoções, você vai ficar doente. É isso aí, você vai ficar doente e depois vai reclamar. Vai bater cama, vai bater hospital. Vai bater remédio controlado e depois vai reclamar. Quem não cuida das suas emoções, em segundo lugar, adoece. Primeiro, adoece o corpo. Tem muita gente doente na sua biologia, doente na sua fisiologia, doente no seu corpo, porque não cuida das suas emoções. Você sabia que pessoas desequilibradas emocionalmente, doentes emocionalmente, entregues, desgovernadas emocionalmente, gastrite frequente. Problema do coração, fica tranquilo, segura a onda, você vai infartar. Você vai infartar. Bulimia. Já ouviu falar dessa doença? Muita gente tem vergonha, mas tem muita gente que sofre de bulimia. Vai ter problema. Tem gente que tem alergia, fica tudo empolado. Alergia, meu Deus, onde sai essa alergia no meu corpo aqui? Problemas emocionais. Quem não cuida, quem não controla as suas emoções, adoece. Adoece o corpo. Segundo lugar, adoece a alma. Se você não controlar as suas emoções, você vai ficar doente da sua alma. Você já está vivendo um momento de ansiedade terrível. Esse problema de ansiedade que você está vivendo pode se tornar um transtorno de ansiedade. E aí você vai perder a mão do negócio. E você vai perder, vai sofrer dano. Você vai ter que deixar de trabalhar, não vai rentabilizar mais. Você não vai poder mais abrir a tua empresa, teu negócio vai fechar, porque você não pode dar o melhor de si. Por quê? Porque você está com problemas emocionais terríveis. Transtorno de ansiedade, depressão, síndrome do pânico. E tudo que não presta agora entrou na sua alma. Por quê? Porque você não controlou as tuas emoções. Quem não controla as suas emoções adoece. Adoece o corpo, adoece a alma, mas também adoece o espírito. É isso aí. Quem não controla as suas emoções também adoece a sua espiritualidade. Homens e mulheres que não controlam as suas emoções não têm capacidade de crer como devem. Homens e mulheres que não controlam as suas emoções, que estão entregues aos desvairios emocionais, eles não têm condições de arriscar no impossível. Sabe como é que se chama isso? Fé. Por que muitas pessoas estão abaladas na sua fé? Porque antes de estarem abaladas na sua fé, foram abaladas nas suas emoções. A emoção medo, potencializada para níveis que limitam as pessoas, não consegue desenvolver uma fé que seja necessária para continuar avançando. Você precisa pensar a respeito disso. Quem não controla as suas emoções, adoece. Adoece o corpo, adoece a alma, mas também adoece o espírito. Agarrou aí? Clodoaldo, por que eu tenho que controlar as minhas emoções? Porque senão você vai se lascar. Se você não controlar as suas emoções, você vai se lascar. Porque quando você não controla as suas emoções descontroladas, desgovernadas, sabota a verdade, sabota a lógica e sabota a razão, que são fundamentais para você ter uma vida saudável. Se você não controlar as suas emoções, você vai se lascar. Sabe por quê? Porque emoções descontroladas, emoções doentes, adoece o corpo, adoece a alma e adoece o espírito. Mas em terceiro lugar, sabe por que você tem que controlar as suas emoções? Você tem que controlar as suas emoções porque senão elas vão te sabotar. Segundo, porque senão elas vão te adoecer. Mas em terceiro lugar, você tem que governar, controlar as suas emoções, dominar sobre as suas emoções, porque senão elas vão te trazer prejuízo. Vão te prejudicar. Vai prejudicar a sua família. Vai arrebentar com o teu casamento. Você não vai tratar o teu cônjuge como você deve. Você não vai educar e cuidar dos teus filhos como você deve. Você não vai honrar, não vai respeitar os teus pais como você deve. Se você não controlar as suas emoções, você pode trazer dano e você vai trazer danos. Em alguns casos, irreparáveis para aquele ambiente mais sagrado que é a tua família.
Se você não controlar as suas emoções, você pode deixar marcas terríveis em pessoas que são as pessoas mais importantes da sua vida, que é a sua família, os teus pais, os teus filhos, o teu cônjuge. E você não tem o direito de fazer isso. Você tem que controlar as suas emoções, porque senão eles vão trazer prejuízo para a sua carreira. Você está ralando aí para desenvolver uma carreira de sucesso. Você está ralando, você está estudando, você está metendo a cara nos livros, você está se capacitando, você está se aperfeiçoando. Você abriu o teu negócio, você está empreendendo. Mas se você não controlar as suas emoções, você vai pôr tudo a perder, você vai ter a tua carreira a perder. Se você não controlar as suas emoções, você não vai saber se relacionar com as pessoas. E se você não souber se relacionar com as pessoas, você não desenvolve um negócio bem sucedido, porque todo negócio bem sucedido sempre depende das pessoas. Você pode comprometer a tua carreira. Emoções sem controle prejudica a carreira, prejudica o teu negócio, prejudica a tua vida profissional. Terceiro lugar, se você não cuidar das tuas emoções, ela vai te trazer prejuízo. Vai prejudicar sua família, vai prejudicar seu casamento, vai prejudicar sua carreira, mas vai arrebentar, vai lascar com as tuas finanças. Porque homens e mulheres descontrolados emocionalmente não têm capacidade de planejamento, não têm capacidade de gestão. E você vai começar a sofrer danos financeiros. E quando os danos financeiros alcançam a nossa vida, o primeiro sintoma é que começamos a passar necessidades. O segundo sintoma, começamos a viver escassez, a falta de algo que antes não tínhamos falta. E o terceiro sintoma é a miséria. Necessidade precede a escassez, que precede a miséria. E a causa de tudo isso? Problema financeiro. Mas o que ocasionou esse problema financeiro? Descontrole emocional. Deixa eu te dizer uma coisa. Toma o controle das tuas emoções. Controle as tuas emoções e não seja controlado por elas. Porque senão você vai sofrer muito dano. Porque emoções descontroladas sabotam a nossa vida. Sabota a verdade para que você nunca aceite a verdade, fique remoendo a raiva. Sabota a lógica, te tira a oportunidade de se autoavaliar e provocar mudanças significativas. Sabota a razão, você nunca vai tomar decisões, ações razoáveis. Quem não controla as suas emoções adoece o corpo, adoece a alma, adoece o espírito, fragiliza a fé. E sempre traz prejuízo para a sua própria vida. Traz prejuízo para a sua vida familiar, para o seu casamento, traz prejuízo para a sua carreira e arruina a sua vida financeira. Deixa eu te dizer uma coisa. O céu não desejou isso nunca para você. O céu sempre desejou que você tivesse uma vida e uma vida abundante. Beleza, gente? Agarrou aí? Ó, 2 minutinhos, deixa eu ver aqui, é isso mesmo? 2 minutos e meio para acabar a nossa live. Gente, passou rápido demais, hein? Fala a verdade. Olha, tem um monte de pergunta aqui na caixa de perguntas. Gente do céu. Gente do céu. Pastor, além da Bíblia, algum livro que trata do assunto? Antônio Carlos, deixa eu dizer uma coisa. Você quer aprender um pouquinho mais sobre inteligência emocional? Tem um livro bom que vai te ajudar nesse assunto, que são os livros do Daniel Goleman. Talvez hoje a mais alta autoridade no que diz respeito à inteligência emocional, tá bom? Daniel Goleman. Pesquisa aí, você vai ter muitos ganhos. Vamos lá, deixa eu correr aqui e tentar responder algumas perguntas aqui para não passar batido. Souza Manuela. Pastor, como lidar com as emoções das esposas? Sendo paciente. Ó, deixa eu te dar uma palavrinha para você lidar com as emoções das esposas. Longanimidade. Sabe o que é longanimidade? Paciência, suportando toda a dor. Ajude a tua esposa a se autoconhecer, conhecer melhor como é que ela funciona emocionalmente. Isso vai ser muito bom para ela, tá bom? Vamos lá, gente, deixa eu ver mais perguntas aqui. É possível conhecer a palavra de Deus e ser emocionalmente fraco? É. Meu Deus, como eu queria ter tempo para discorrer sobre esse assunto. É possível, tá certo? É possível. É possível. Ó, já colocou aí uma discussão que daria uma outra live. A Nayara Santiago está perguntando, pastor, o que causa mais dano? Emoção ou sentimento? Sentimento. Porque a emoção, ela dá oportunidade para o sentimento ser gerado. Quando o sentimento é gerado, aí lascou de vez. Vamos lá, 1 minutinho para me acabar aqui rapidinho. Vamos lá, gente. Deixa eu falar para vocês aqui uma coisa. Toda terça-feira, 9 horas da noite, nossas lives de despertamento. Coloca marcado aí,
Não fica de fora não. E toda quinta-feira, live com um convidado. Quinta-feira, 9 horas da noite, tem um convidado especial aqui pra gente tratar um assunto que eu tenho certeza que vai ser abençoador pra você. Tá bom, gente? Beijão no coração, emoção saudável e toma o controle da sua vida. Controla as suas emoções. Deus abençoe.